Pessoal, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro em Nova York, ele abre na terça-feira a Assembleia Geral das Nações Unidas, a gente fala disso depois. Na verdade, o grande encontro que precedeu a Assembleia, que acontece todos os meses de setembro, todo ano, foi o encontro do clima, organizado pelas próprias Nações Unidas. O Brasil não quis ter um papel muito destacado, na verdade, mal quis participar, né? É uma pena. O Brasil tem todas as condições de ser quem pressiona os outros a cuidar do meio ambiente e a cumprir metas que ajudem a reduzir o efeito estufa, ou seja, que reduzam emissões. Porém, o Brasil, por uma série de questões que eu já abordei em outros vídeos, a gente volta a falar disso depois, está na posição não de pressionar, mas de ser pressionado. A gente vai ver como é que o Jair Bolsonaro reage a isso no discurso de terça-feira nas Nações Unidas. Olha a surpresa, na plateia desse encontro de cúpula sobre o clima organizado pelas Nações Unidas, lá em Nova York, nessa segunda-feira, estava o Donald Trump. Os Estados Unidos também não quiseram ter um papel de protagonistas nisso por uma série de razões. É um dos pilares da política externa do Trump, é duvidar do aquecimento global e de se recusar a admitir que acordos internacionais, de uma forma ou de outra, hajam no sentido que Trump interpreta como restrição ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Mas olha aí a surpresa como acontecem as coisas. O Trump na plateia, quietinho, ouvindo, o pessoal ali achando evidentemente muito interessante que o presidente americano estivesse ali na plateia ouvindo os representantes de mais de 60 países. E aí a China, que era um dos países encostados na parede, sobretudo pelos Estados Unidos, lá atrás, no encontro de 2015 em Paris, que foi antes deste encontro, desta segunda-feira em Nova York, o encontro mais importante, mundialmente falando, para se tratar de questões que afetam mudanças climáticas. A China, encostada na parede de 2015, dessa vez estava livre para fazer o que quiser. O que ela fez? Nada. Quer dizer, nesse encontro sobre mudanças climáticas de Nova York hoje, muitos países aproveitaram para fazer promessas. Promessas no sentido, como é que vão reduzir as emissões, quais são as medidas que vão adotar numa série de conjuntos. Ali tinham países industriais importantes fazendo promessas substanciais. Entre eles eu destaco dois, o Japão e a Alemanha. A Alemanha aprovou um pacote importantíssimo de mais de 50 bilhões de euros nessa direção. O que aconteceu ao redor, pessoal, que é muito importante a gente prestar atenção para entender a questão da Amazônia relativa ao Brasil e o cenário internacional. O que aconteceu ao redor em Nova York foi a organização de vários eventos paralelos, reunindo grandes multinacionais de vários setores, reunindo os principais bancos mundiais e reunindo alguns dos maiores investidores, gente que bota dinheiro nos países. Todos eles estão sob pressão de públicos, de clientes, de governos, de organizações dos mais diversos tipos para fazer alguma coisa em relação ao aquecimento global em geral e à questão da Amazônia em particular. Vejam, por exemplo, dois dos maiores fundos de investimento internacionais, BlackRock e o Capital, estão sob forte pressão de seus dirigentes porque esses fundos estão associados a empresas brasileiras, cujos nomes aparecem em ações de desmatamento. Se é verdade ou não é uma outra questão. Nós estamos falando de percepções, e as percepções no mundo financeiro, no mundo das multinacionais e no mundo dos investidores diretos é a de que algo precisa ser feito, e aí isso em boa medida nos coloca, nós, Brasil, na defensiva. Não precisava ser na defensiva, porém estamos. Olha lá, nesse mesmo encontro de cúpula que precede a Assembleia Geral das Nações Unidas, vários países, em especial a França é esperta nessas coisas, ela sabe assumir, digamos, posturas que colocam Paris como se fosse ainda uma grande potência que mandasse no mundo inteiro e por aí vai. A França mandou um recado importante para os Estados Unidos, que é ao mesmo tempo uma cotovelada, mais uma no Brasil. E o recado importante aos Estados Unidos foi o seguinte: a França não negociará acordos comerciais com países que não se dedicarem às metas de restrição às emissões que provocam o aquecimento global.
o principal acordo negociado não é com o Brasil, não é o acordo Mercosul-União Europeia, é entre a própria França e os Estados Unidos. É o recado para os americanos, porém com uma nota de rodapé dirigida evidentemente ao Brasil. Eu falava de outros eventos paralelos a esse encontro de cúpula, a esse summit, como eles falam em inglês, sobre climate change lá em Nova York. Um dos que me chamaram a atenção foi o seguinte: as maiores companhias de petróleo do mundo financiando startups, colocando um bocado de dinheiro em startups, que estão dedicadas a encontrar soluções tecnológicas que ajudam a combater a emissão de gases. Isto é importante porque mesmo as major oil companies, elas também estão sob pressão dos seus clientes e dos seus investidores e dos governos que têm parte nelas a fazer alguma coisa em relação a mudanças climáticas. E por último, aí o Brasil precisa olhar isso com cuidado. Um dos países cuja, digamos, postura ideológica foi mais elogiada pelo atual governo de Jair Bolsonaro, o Chile. É o Chile que vai acolher no final do ano o principal encontro para tratar de assuntos de mudança do clima, e foi o Chile que se pronunciou neste encontro de segunda-feira em Nova York, dizendo que vai aderir a, digamos, medidas ainda mais rígidas e restritivas para limitar a emissão de gases. Ou seja, não tem nada a ver com o país de esquerda, não tem nada a ver com o marxismo cultural. O que é necessário entender, e este é o ponto para a gente considerar as relações internacionais e a Amazônia, tendo esse pano de fundo, é que o tema climático é um tema não só de gerações, é um tema que tomou conta do planeta inteiro. Mesmo países como a China vem falando em torno disso. Então, ou se entende essa realidade e se age em função dela, ou nós vamos desnecessariamente permanecer como estamos hoje, ainda ensaiando uma reação, é verdade, porém estamos na defensiva. Veja que nesse encontro no qual o Brasil, como governo federal, deu pouca importância e não quis assumir um papel de protagonista aqui, depois de ter participado da cobertura de muitos desses eventos. Eu cobri a Rio 92, cobri Kyoto 97, cobri a Rio +20, cobri vários desses encontros. O Brasil sempre foi um país de grande destaque neles. Sempre teve, digamos, uma postura muito respeitada do ponto de vista diplomático pelos outros também, pela expertise dos seus diplomatas e pelo fato do Brasil ter o que mostrar para os outros. É uma, digamos, chega a entristecer ver o país perder essa posição que ele tinha de grande protagonismo e ser tratado, como está sendo tratado hoje em geral, como um pária do ponto de vista ambiental internacional. Desnecessariamente, eu repito, governadores da Amazônia Legal estiveram lá. Eles percebem a necessidade de se articular, sobretudo a necessidade de articular na obtenção de fundos. Há uma mudança na postura do governo brasileiro em relação a isso. Por exemplo, a aplicação de multas por queimadas. Por exemplo, os esforços do próprio Ministério do Meio Ambiente em falar para o público em geral lá fora e, ao mesmo tempo, sentar de novo com os países que estão dispostos a fazer doações para ajudar o Brasil no combate ao desflorestamento, ao desmatamento, a queimadas e por aí vai, a organizar um outro tipo de fundo. Bom, com isso falta falar da presença do próprio Jair Bolsonaro na ONU. É um órgão cuja relevância ele, durante toda a campanha, foi extraordinariamente crítico. Eu estou sendo diplomata. Ele, principalmente o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Bolsonaro pretende indicá-lo como embaixador em Washington, ou seja, é uma figura de grande projeção nas formulações de política externa brasileira. Ambos, durante toda a campanha eleitoral, trataram a ONU de forma, digamos, a menosprezar qualquer papel, qualquer importância da ONU, e continuam nesse tipo de toada, nesse tipo de embate com vários dos órgãos da ONU. Mas aí é necessário mostrar algo, eu acho, interessante do ponto de vista da política externa brasileira. Críticas à ONU foram repetidas de novo, sobretudo em relação a órgãos como direitos humanos. Toda essa briga com a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile. O Brasil quer dar um recado à ONU, aos países, sobre a questão da soberania da Amazônia, que eu particularmente não vejo atacada por ninguém do ponto de vista prático. Eu já disse isso aqui num vídeo a vocês e repito. Os maiores problemas que nós temos na Amazônia são criados pelo fato do Estado brasileiro, há décadas, não ser capaz de impor as suas próprias leis a esse território.
e não a gente ser atacado por alienígenas ou por potências externas. Eu acho que o problema da soberania da Amazônia é a nossa incapacidade de explorar corretamente aquele imenso território de riqueza. Mas esse é outro assunto, eu não quero ser filosófico aqui. Vejam só, em outro encontro importante da ONU, isso aconteceu na semana passada, o Brasil não se aliou aos Estados Unidos, não endossou as críticas dos Estados Unidos ao Irã e, ao contrário, o Brasil acabou defendendo, digamos indiretamente, o direito do Irã de desenvolver suas tecnologias nucleares. Vejam que esse é um assunto internacional da maior relevância. O pacto entre as principais potências, mais a Alemanha e mais a ONU e o Irã, para limitar o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos se desligaram desse pacto com consequências internacionais importantíssimas. Por que o Brasil, então, assume uma postura que, digamos, indiretamente endossa o que o Irã quer fazer? Pessoal, nós no Brasil desenvolvemos nos últimos 30 anos exatamente o mesmo tipo de tecnologia de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação que nós brasileiros queremos usar para alimentar um reator de propulsão naval para um submarino nuclear brasileiro. Em outras palavras, quando o Brasil se recusa, como está fazendo, a se submeter a inspeções e supervisão internacionais ainda mais rígidas e intrusivas, o Brasil está repetindo o que o Irã fez, garantindo o seu direito de desenvolver tecnologias que lhe pareçam adequadas para fins pacíficos. Não confunda o submarino nuclear com bomba nuclear. É propulsão nuclear, é uma arma de defesa importante, embora seja usado exatamente para atacar outros navios, mas é um elemento dissuasório importantíssimo, ainda mais quando o Brasil considera que a Amazônia Azul, aquela enorme área em torno, além das 200 milhas do nosso litoral, o Brasil considera a sua área de atuação. Então vejam, é uma outra língua de política externa falando, uma língua realmente apontada para dizer, peraí, nós sabemos as restrições que são impostas ao transferências de tecnologias sensitivas como tecnologias nucleares. Por isso nós não vamos endossar as críticas que foram feitas ao Irã. É interessante, hein? É interessante esse contraste. Tem mais um contraste ainda. Quando a gente considera todas essas vozes que falam pela política externa brasileira. Ali, uma voz mais quietinha, o jeitinho dela também, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deu uma circulada pelos países árabes, garantindo e abrindo mercados árabes e mercados também muçulmanos. Cuidado, pessoal, eu gosto sempre de reiterar, árabe e muçulmano não é a mesma coisa, tá? Mas, no caso, está sendo, porque os países árabes que foram visitados são, evidentemente, países de maioria muçulmana. Esses países ficaram muito ofendidos com algumas coisas que foram ditas na campanha eleitoral e depois, no começo do ano, em relação à orientação do Brasil frente ao um dos principais conflitos no Oriente Médio, o conflito árabe-israelense. E a ministra vai lá, mas quietinha, garantindo os mercados aqui e ali. A gente vê que, no caso, os imperativos práticos acabam imperando. Na questão do clima, é o mesmo tipo de conduta que se faz necessário do ponto de vista da articulação do Brasil frente à pressão internacional. Do ponto de vista prático, as respostas que a gente vai dar é que vão determinar se a gente sai dessa situação em que estamos hoje de sermos pressionados e a gente volta a ser um país com lições a dar em matéria de meio ambiente e não lições a receber. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.